comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu recebo o professor historiador Walter Pomar. Seja muito bem-vindo, Walter, é um prazer conversar contigo. Obrigado. Walter, eu quero começar falando sobre um debate que está posto à mesa, que é a questão de que é preciso disputar o governo Lula à esquerda. Para disputar o governo Lula à esquerda, é preciso também disputar o PT à esquerda? Seguramente, porque o PT é o principal partido do governo, é o partido do presidente Lula, tem uma influência imensa no país, uma parcela importante da população brasileira que tem o PT como referência, e tem uma influência imensa nos movimentos sociais. Quando a gente fala de disputar o governo Lula pela esquerda, a principal maneira de fazer isso é você mobilizando a sociedade, pressionando o governo, o parlamento, o judiciário, a sociedade como um todo, através da mobilização social. E se o PT não estiver engajado nisso, se o PT não estiver disposto, por exemplo, a apoiar o plebiscito popular que está sendo organizado agora sobre a questão da taxação dos ricos, da escala 6x1 e da redução da jornada, se o PT não estiver disposto a colocar gente na rua para protestar a cada ano que se comemora, entre aspas, o aniversário do golpe militar, se o PT não estiver disposto a mobilizar as pessoas contra a anistia para os golpistas, e principalmente se o PT não estiver disposto a estar presente nas lutas sociais cotidianas do povo, o povo passa por muita dificuldade. Para te dar um número, a gente teve 60 milhões de votos no Lula e uma parte expressiva desses votos são votos de petistas. Só tem no Brasil, entretanto, menos de 9 milhões de pessoas sindicalizadas. Ou seja, se você não convence o petista, o eleitor petista, o simpatizante do PT, que ele tem que estar ligado a um sindicato, a um movimento social, a uma organização de base, como é que você vai disputar o governo Lula pela esquerda? Então, faz muita diferença a posição do PT. Inclusive no debate de ideias na sociedade. Quer dizer, a direção do PT, o presidente do partido, a presidenta, os dirigentes, têm um papel muito grande no debate político. A gente precisaria ter todos os dirigentes do PT fazendo esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, né? Debatendo com a sociedade para onde a gente quer ir, qual é o nosso horizonte histórico, por que a gente acha que precisa do socialismo. Se não tiver o partido na linha de frente dessa discussão, você não muda a cabeça da sociedade. E a direita do seu lado está fazendo isso o tempo todo, muito, muito, muito. Então, sim, para disputar o governo Lula, para pressionar o governo Lula, para fazer uma inflexão dos rumos do governo Lula, precisa disputar o PT. Há um setor dentro do PT que defende que se deve ir cada vez mais ao centro, ao invés de ir para a esquerda, para poder se garantir a reeleição, por exemplo, desse governo, cada vez mais ampliar essa frente. O que tu pensa sobre isso? Eu não sei até onde vai se ampliar a frente, porque você note, nesse projeto que dá anistia para os golpistas, tem um número grande de parlamentares vinculados aos partidos que fazem parte do governo. Então, que tipo de ampliação é essa? Ampliação em favor de quem? Ampliação em favor do quê? Então, eu não concordo com essa tese. Eu participei de uma reunião no Rio Grande do Sul, em que um militante de um movimento social que foi participar da abertura da reunião disse: todo mundo sabe que aqui no Brasil quem ganha eleições é a classe média. Não é verdade isso. O Lula, por exemplo, foi eleito com o voto principalmente daqueles que ganham até 2 salários mínimos. Essas pessoas é que têm que ser conquistadas. Essas pessoas que têm que ser mantidas do nosso lado. E se você faz uma frente ampla com partidos que apoiam políticas que são antipopulares, o resultado é que você ampliou as legendas e perdeu apoio popular. Então, o caminho, na minha opinião, para a gente eleger novamente o Lula em 2026, mas principalmente para eleger ele em melhores condições, é você aumentar a base popular do governo, da esquerda, do PT, dos movimentos. E isso não se faz fazendo alianças com setores neoliberais. Veja, eu não sou contrário a fazer alianças. O que eu sou contrário é fazer alianças que te impedem de implementar políticas populares. Isso eu sou contra. E, na minha opinião, isso tem ocorrido.
a gente tem feito alianças com partidos que cobram caro por isso. Ou seja, exigem que o governo não faça reforma agrária, exigem que o governo mantenha políticas que são contrárias aos interesses da população, exigem que o governo não mexa no oligopólio da comunicação, sai ministro da comunicação de direita, entra ministro da comunicação de direita, exigem que o governo não altere o funcionamento das Forças Armadas, porque você coloca, e isso é ótimo, alguns generais na condição de réus, mas as academias continuam formando os futuros generais acreditando que 31 de março de 64 foi um ato democrático. Então, eles nos obrigam, entre aspas, a não mexer nisso. Esse é o preço desse tipo de aliança. Então, essas alianças, eu sou contra. Eu sou contra essa ideia de ir para o centro, né? O PT é um partido de esquerda. E a sociedade brasileira tem que ir para a esquerda, se ela quiser resolver seus problemas. Você ir para o centro me lembra sempre hoje ele é assessor do presidente, mas ele já foi ministro. Uma vez, numa reunião, ele falou assim: o centro não existe. Existe a esquerda e existe a direita. O centro é aquela parte que está em disputa e que vai para onde a correlação de forças determinar. Então, ir para o centro é você transformar o PT em objeto de disputa. Quando, na verdade, o PT tem que disputar a sociedade, tem que puxar a sociedade para a esquerda. Essa é a minha opinião. Também se fala muito dessa questão de não entrar na pauta dos costumes, de não entrar no debate ideológico, enquanto a gente olha e vê que a extrema-direita faz justamente isso, né? Ou seja, e aí se fala, não, se a gente for, vamos entrar no campo deles e vamos perder. Eu queria que tu fizesse uma leitura assim, da conjuntura que a gente está, dessa disputa com a extrema-direita e o que deve ser feito para, de fato, fazer um enfrentamento, porque também uma outra coisa é que tem se delegado muito a questão apenas judicial para se combater a extrema-direita no Brasil, né, Walter? Então, olha, para responder a tua pergunta direito, do meu ponto de vista, tem que voltar um pouco atrás. Quer dizer, desde o final dos anos 70, o que os grandes capitalistas têm feito? Um ataque sistemático contra os direitos sociais, contra as liberdades democráticas, contra a soberania nacional dos países periféricos e contra as políticas de desenvolvimento. Isso no mundo inteiro. Qual é o efeito que isso causou? Uma piora nas condições de vida das pessoas, uma destruição ambiental generalizada e uma psicologia social apavorada, ansiosa, temerosa, com medo do futuro, porque, na verdade, o que está acontecendo é que uma grande parte da população do planeta tem dificuldade de sobreviver e tem mais dificuldade ainda de olhar para frente e dizer vai melhorar. Porque quando você está muito mal, mas você tem a perspectiva de que você vai triunfar, de que as coisas vão melhorar, de que, enfim, você suporta. Agora, quando você está numa situação terrível e o teu horizonte é ainda pior, você corre para a primeira farmácia, se você pode, para tomar um remédio, você se afunda, você entra em desespero, entra em medo. E esse ambiente é o ambiente em que aparece a extrema-direita dizendo eu tenho a solução, ordem e força, ordem e repressão, ordem e violência e uma vida melhor no além. Esse é o ambiente que a extrema-direita surge. Como é que você enfrenta esse pessoal no plano das ideias? No plano das ideias não de uma sala de aula ou de um texto, mas no debate político na sociedade. Você tem que mostrar que eles são os responsáveis pela situação e você tem que mostrar que existe uma alternativa, que é possível, pela ação coletiva da humanidade, construir um mundo melhor. Isso é debate ideológico, é falar de socialismo, é falar de uma sociedade sem opressão nem exploração, é falar de uma sociedade que valorize o trabalho, é falar de uma sociedade que valorize o tempo livre, é falar de uma sociedade em que as pessoas vivam e isso não seja confundido com consumir. Enfim, é falar de tudo aquilo que na história dos últimos 200 anos a gente sintetizava na palavra socialismo. É falar contra o capitalismo, é falar contra o imperialismo, é falar contra todas as formas de opressão. Então, quando eu ouço o pessoal falando, não vamos entrar neste debate, por exemplo, que é às vezes chamado de identitário, mas vem cá,
Por que é que, nessas últimas décadas, aumentou a violência contra as mulheres? Por que é que, nessas últimas décadas, aumentou a violência contra os negros e negras? Por que é que, nessas últimas décadas, tem aumentado o fundamentalismo, o preconceito, a opressão contra aqueles que não são, tá certo, os adequados segundo Trump? Por quê? Porque isso faz parte dessa operação. Você, se tem que aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora, uma das coisas que você tem que fazer é dividir ela. É fazer com que alguns sejam mais oprimidos que outros. Então as mulheres têm que ser mais oprimidas do que os homens. É fazer com que setores da sociedade como os negros e negras, ou os migrantes nos Estados Unidos, por exemplo, sejam vistos como aqueles que estão atrapalhando, que são os culpados. É desviar o foco da classe trabalhadora. É fazer a classe trabalhadora olhar não para a classe dominante como a culpada pelos problemas que a gente vive, mas sim para o colega do lado. Portanto, esses temas fazem parte da luta da classe trabalhadora. Fazem parte da defesa de que a classe trabalhadora tem que agir unida contra os inimigos comuns. Então a solidariedade, a empatia, a defesa daquele que é diferente, tá certo? Isso é indispensável. Eu sempre cito, quando as pessoas me perguntam disso, um episódio ocorrido no início do século XX, num congresso da Internacional Socialista, em que houve um debate sobre se o movimento deveria defender o voto masculino ou deveria defender o voto universal. E um setor do movimento dizia que se deveria defender só o voto masculino, porque seria muito mais difícil conseguir o voto universal, porque uma parte da classe trabalhadora tinha preconceito em relação ao voto das mulheres e, felizmente, prevaleceu a outra posição. Ou seja, o movimento socialista não fez essa escolha de Sofia e decidiu, não, nós vamos defender o voto universal, porque não haverá libertação da classe trabalhadora se não houver libertação das mulheres. Aliás, o Marx gostava de repetir uma frase que não era dele, se eu não me engano era do Fourier, que dizia assim: o nível de liberdade de uma sociedade é dado pelo nível de liberdade das mulheres. Então, isso faz parte da nossa bagagem ideológica. Sempre fez parte da nossa bagagem ideológica. E a gente não pode abandonar esse debate como se ele pudesse ser feito depois, em outro momento, porque ele é parte do processo. Ele é parte integrante da nossa luta contra a classe dominante, e essa luta tem uma dimensão ideológica muito importante. Tem uma dimensão prática, evidentemente, mas tem uma dimensão ideológica muito importante, que é a classe trabalhadora tem que voltar a sonhar com um mundo melhor. Porque se a gente não sonhar com um mundo melhor, a gente não vai lutar por ele, por uma razão muito simples. Nós, a espécie humana, temos uma capacidade que os animais outros têm numa qualidade muito menor, que é a de planejar o que a gente vai fazer. A gente pré-concebe na nossa mente aquilo que a gente vai realizar. Portanto, é essencial que centenas de milhões de pessoas acreditem, pensem, planejem na sua mente a construção de uma sociedade socialista. Só assim você vai ter movimento em favor dessa sociedade. É assim que eu vejo. Uhum. Inclusive, esses termos e esses conceitos foram sendo abandonados por parte da esquerda nessa disputa, né? A gente não fala mais de socialismo, né? A gente não fala mais de um outro mundo possível, que eram coisas tão presentes nas nossas disputas. Isso também faz parte dessa... E aí, voltando para a questão da disputa do PT, né? Isso também faz parte dessa disputa, né, Walter? Eu não gosto muito dessa expressão, a gente não fala mais. Porque a gente é muita gente. Eu nunca parei de falar. Sim. Muita gente não parou de falar. Dessa Isso, gente exatamente. Que não parou de falar. Mas exatamente. Eu digo como uma questão mais homogênea. Mas por que eu estou fazendo esse destaque? Porque nós estamos em época de eleição interna do PT. E votam para a eleição do PT 3 milhões de pessoas. Portanto, é uma cidade de mega proporção, tá certo? E o que acontece na eleição interna do PT? A mesma coisa que acontece nas eleições em gerais. Aparecem candidatos que falam aquilo que acham que deve ser falado, mas não tem necessariamente nada a ver com aquilo que fizeram e com aquilo que vão fazer.
Então, toda vez que as pessoas atribuem a universalidade de certos comportamentos, eu falei, não fomos nós, não somos nós, nos tire fora dessa. Porque tem gente dentro do partido que nunca deixou de lado aquilo que são os objetivos estratégicos e históricos da classe trabalhadora. E tem gente que foi abandonando explicitamente esses objetivos. Um dos pré-candidatos à presidência nacional do PT divulgou um manifesto que tem 1.400 palavras, se eu não me engano, mas é um número parecido com esse. Nenhuma dessas palavras é socialismo. Nenhuma! Nem para constar, nem para dizer que não deixou de falar. Ou seja, eu chego à conclusão que é de propósito. Porque eu olhei com calma e vi que todas aquelas palavras mágicas estão lá. Essa não. Por quê? A pessoa tem que explicar, mas eu entendo que ela realmente não acha importante. Ela realmente não acha importante. Agora, o que é que faz num partido de esquerda alguém querer ser presidente e esquecer de falar de socialismo? Aliás, não fala também de capitalismo, o que é uma coisa incrível. Como é que você explica a crise que o mundo vive hoje se você não fala de capitalismo? Então esses esquecimentos não são, tá certo? Proposital. Então por isso que eu estou te falando que tem gente que não fala. Mas eu concordo contigo no seguinte, o PT como um todo tem que voltar a falar disso. E não é por razões de fé. É porque, de fato, a gente está vivendo uma situação mundial em que a sobrevivência da humanidade exige a superação do capitalismo. A questão ambiental é uma que deixa isso óbvia. Quer dizer, há quanto tempo a gente ouve falar de desenvolvimento sustentável? Por que não tem um desenvolvimento sustentável? Porque um desenvolvimento capitalista é ambientalmente explosivo, destruidor. Enquanto essa peça, o capitalismo, não for superada, enquanto essa maneira de organizar a sociedade em torno da busca do lucro de uma pequena parcela da sociedade em prejuízo do restante e da natureza não for superada, não tem sustentabilidade nenhuma. Então, esse debate não é um debate descolado do que está acontecendo agora. Esse tema, por exemplo, da escala 6x1, o que está em jogo no fundo? O que está em jogo no fundo é o seguinte, aquelas pessoas que produzem a riqueza da sociedade têm o direito de viver, não apenas de sobreviver. E para isso, elas precisam reduzir ao mínimo possível a exploração e, se possível, acabar com ela. Então, não é um debate descolado. Eu falei antes da importância desse debate como perspectiva, mas ele também é essencial no presente. Porque você também luta melhor pelas coisas do cotidiano se você vincula essas coisas do cotidiano a uma coisa mais ampla, a um objetivo mais amplo. Então, de fato, eu concordo contigo nisso, de que o PT precisa voltar a falar do socialismo cotidianamente e vincular isso a cada uma das batalhas que a gente trava na sociedade. Essa batalha que o governo, corretamente, até que enfim, colocou em pauta, que é cobrar imposto dos mais ricos. E cobrar pouquinho, hein? Bem pouquinho. É uma batalha importantíssima. E não é um problema fiscal. É um problema social. É um problema econômico, é um problema político. É um problema assim, existencial. Não pode existir desigualdade numa sociedade. Nós temos que ser contra isso. A gente quer que exista diferença, mas a gente não quer que exista desigualdade. Uma outra questão que tu fala bastante, essa questão da classe trabalhadora, tu achas que essa classe se transformou ao longo desse tempo e que hoje há inclusive uma dificuldade de compreensão do PT em relação a quem é essa nova classe trabalhadora? Veja, a classe trabalhadora, ou seja, aquelas pessoas que vivem do seu trabalho, ela vem se transformando desde que o trabalho existe. Sim. Tá certo? É só pensar como é que as pessoas trabalham. O que é trabalhar? É transformar a natureza. O ato de trabalhar é um ato de transformação. É só a gente pensar há 10 mil anos, há 5 mil anos, há 500 anos, há 100 anos. É óbvio que esse ato vem se transformando. E aqueles que trabalham mantêm relação com os que não trabalham, que também são diferentes. Quer dizer, a relação entre um escravizado e o senhor de escravos, a relação entre um servo e o nobre feudal, a relação entre um assalariado e o capitalista, são relações de tipos diferentes. Assim como são diferentes a depender da região,
a depender do contexto histórico concreto. Então, que há diferença, que mudou, evidentemente. O que não mudou? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Diminuiu a exploração? Aumentou o controle social sobre os meios de produção? Aumentou a felicidade das pessoas? Não. Piorou. Então, quando as pessoas olham e dizem, no Brasil, em 1970, a maior parte, ou uma parte importante da classe trabalhadora era operário industrial e hoje não é, isso é um fato. Que isso muda muitas as coisas, também é um fato. O que não mudou, aliás, mudou para pior, é que hoje a taxa de exploração aumentou tremendamente. E, portanto, você tem que organizar essas pessoas têm demandas, os entregadores de aplicativos, tá certo? Eles se mobilizaram recentemente e vão continuar se mobilizando, nós temos que estar do lado deles. E nós vamos ter que buscar formas de organizar essas pessoas, ajudar elas a se organizarem, ajudar elas a se conscientizarem. Porque ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam. Os trabalhadores têm que se auto-organizar para se libertar. Então, eu vejo às vezes que essa ideia de que a classe trabalhadora mudou é usada meio que como uma desculpa, como se fosse um mistério, para justificar a passividade, a inércia de várias organizações da classe trabalhadora que não tomam as medidas óbvias que deveriam tomar para organizar o conjunto dos trabalhadores. Exemplo, em muitas empresas há uma brutal diferença. Vou te falar onde eu trabalho. Eu trabalho na Universidade Federal da ABC. Então lá nós temos o corpo docente, nós temos os técnicos administrativos e tem os terceirizados. Quem organiza os terceirizados? Se o sindicato dos técnicos e o sindicato dos docentes não tomar medidas para envolver essas pessoas, a gente vai lutar pelos nossos interesses e um pedaço da classe trabalhadora que está lá, que são os vigias, que são os faxineiros, são as pessoas que estão na copa, que trabalham no restaurante, essas pessoas vão continuar sendo como são, super exploradas. A gente chega um dia da universidade e descobre que o salário dos vigilantes e das faxineiras foi atrasado, que a empresa terceirizada não pagou. Isso é um assunto nosso. Nós não podemos deixar de olhar para essas pessoas. Só que na Petrobras acontece a mesma coisa, em inúmeras empresas acontece a mesma coisa. O empregador tenta fracionar a classe trabalhadora e o nosso esforço tem que ser unir a classe trabalhadora, buscar o que é comum. E eu não acho também que tenha nenhuma novidade, porque no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, o trabalhador típico era o artesão. Aqueles trabalhadores que o Marx falava no Manifesto Comunista, os proletários de todo mundo univos, não eram operários industriais. Não eram operários industriais, eram artesãos qualificados. Eram esses os militantes da Associação Internacional dos Trabalhadores, na sua maioria. Quando chega no final do século XIX, boa parte da classe trabalhadora está começando a virar operário industrial. Então, de fato, os proletários de que o Lenin falava eram, na sua maioria, operários industriais. Só que no início, os artesãos, aqueles que olhavam para os operários industriais e diziam, nossa, é impossível organizar essa gente. É impossível, não tem consciência, eles são autômatos, olha, as máquinas mandam neles e não sei o quê. Aí passa 20, 30 anos e de repente esses operários industriais são a vanguarda da... Então, assim, gente, nós não estamos vivendo uma novidade, não tem mistério. Existe uma mudança óbvia que você tem que lidar. E a bagagem que a gente tem de experiência como classe nos permite lidar com isso normalmente. E o bom começo é fazer o dever de casa, entendeu? É organizar as pessoas, é conversar com elas, é ajudar elas a lutarem e não olhar para o outro lado, como muitas pessoas fazem. Não, e inclusive tem um preconceito, por exemplo, tu citaste os trabalhadores de aplicativo, né? De que não, são tudo bolsonaristas, estão tudo na mão da extrema-direita, nem adianta falar com essas pessoas, se tentou regulamentar e eles não quiseram. Ou seja, inclusive um preconceito, né? Por parte de setores da esquerda em relação às organizações ou a tentativa de organização desses trabalhadores. Tem preconceito, tem ignorância, tem autoritarismo, porque quando você tenta regulamentar e não conversa com todo mundo, realmente dá problema. E tem um outro elemento que é não perceber o seguinte, essas pessoas, o que está acontecendo aqui no Brasil é em parte o que aconteceu no mundo inteiro, só que é precoce. A gente está sofrendo uma desindustrialização
e uma terceirização da força de trabalho, sem que nós tivéssemos antes atingido o clímax da industrialização. E isso daí faz com que a gente tenha todos os problemas e nenhuma das qualidades, entendeu? Então, assim, o nosso país, ele precisa, claro, tomar medidas protetivas para defender todos os setores da classe trabalhadora. Nós não podemos repetir o que aconteceu na época do Vargas, por exemplo, lá na época da ditadura, da ditadura Vargas, em que ele protegeu com a CLT os trabalhadores urbanos e deixou o campesinato largado. O conjunto da classe trabalhadora tem que ser protegido por nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar medidas para reindustrializar o país, reconstruir a base econômica para ter um proletariado industrial tradicional muito maior do que a gente tem hoje. Nós não somos uma nação mega industrializada, que já atingiu um nível de produtividade imensa e que não precisa, portanto, ter tantos trabalhadores nas indústrias. Não é assim. Nós somos um país que se desindustrializou precocemente, que tem seu mercado aberto para a invasão de produtos industriais fabricados fora do país, que poderiam ser fabricados aqui por trabalhadores industriais com empregos de boa qualidade, com altos salários e com jornadas pequenas. Então tem muita coisa que precisa ser feita, para além da proteção, tem muita coisa que precisa ser feita no âmbito da reestruturação da ordem social, que vai melhorar a vida da classe trabalhadora. E por fim, essa história de que os trabalhadores não querem direitos, não querem ser CLT, isso não é verdade. Nós temos pesquisa, a Fundação Perseu Abramo fez pesquisa que chega à conclusão óbvia. O cara não quer viver sob regime escravo, disfarçado de CLT, mas ele quer direitos. É que as pessoas... eu estava ouvindo ontem teve o lançamento do plebiscito... ontem, para quem estiver assistindo esse programa, tá certo? Dia 10 de abril, teve o lançamento do plebiscito popular e uma companheira fez um discurso, uma sindicalista, falando, a gente era contra a CLT e hoje a gente a defende. Eu fiquei pensando isso. Na verdade, a gente não era contra toda a CLT. O que a gente era contra e continua sendo contra é um regime brutal de exploração, mesmo nos marcos da CLT. Grande parte, por exemplo, dos jovens que trabalham em lojas comerciais são submetidos a um regime brutal de exploração. Formalmente, eles estão defendidos. Tem carteira assinada, tem os direitos reduzidos com as reformas, mas tem. Só que eles vivem um regime de exploração brutal. É claro que os caras não querem isso. Por isso, inclusive, a gente não pode defender o passado era legal. Essa ideia está errada. Nós queremos outra consolidação de leis do trabalho, não queremos voltar àquela, mas tem que ter lei. E as pesquisas mostram que as pessoas querem. Elas querem ter direitos. Elas querem ter o direito de ir no banheiro, elas querem ter o direito de ter uma interrupção no horário de trabalho, elas querem ter um local para descansar, elas querem poder, se ficarem doentes, poderem não comparecer ao trabalho sem serem demitidas. As pessoas não querem passar por teste ou comprovar que não estão grávidas para serem contratadas, as pessoas querem direitos. O que elas não querem é um modelo de leis do trabalho que serve de cobertura para a exploração delas. Então aqui tem uma pegadinha nas pessoas que falam isso, que eu não sei se elas não se dão conta, que elas acabam se somando ao discurso da direita contra os direitos, ou se elas realmente não entendem do que estão falando e repetem um trololó que não é verdadeiro. Eu insisto, tem pesquisas nossas muito tranquilas sobre isso, que os trabalhadores falam o óbvio, né, gente? As pessoas querem trabalhar, elas não querem viver sem trabalhar, querem ter um salário digno, querem ter uma jornada decente, querem ter vida. E isso implica em legislação, porque se for a disputa individual entre o empregador e o empregado, acabou. O empregador vai ganhar sempre. Tem que ter legislação, tem que ter Estado, tem que ter proteção social. E isso interessa a toda a sociedade, não interessa só ao trabalhador individual. Quando a gente anda nas ruas aqui de São Paulo, por exemplo, onde a gente está gravando esse programa, no centro da cidade, a mim deprime ver a quantidade de pessoas que estão sendo jogadas na rua, sem ter onde morar, vivendo de pedir coisas. Essas pessoas são pessoas que podiam estar produzindo em favor da sociedade. E elas, ao contrário, estão passando o pão que o diabo amassou e ainda servem de pretexto para o discurso da extrema-direita para pôr medo na sociedade.
Não, e quando tu fala, né, que cai no discurso da direita e ainda muita gente de esquerda absorve isso e transforma essa questão da defesa do empreendedorismo, né, de que há a possibilidade de um empreendedorismo mais... enfim, né, abre mão dessa disputa e tenta propor dentro dessa lógica uma alternativa, né? Então, veja, esse é outro exemplo de discussão super mal feita. No Brasil, se amanhã a classe trabalhadora tomar o poder e ela determinar que uma parte importante das empresas vão estar sob controle social, a classe trabalhadora não vai transformar todo o brasileiro em funcionário público. Vai ter empresa privada? Vai ter pequeno empresário? Vai ter pequeno negócio? Vai. O discurso do empreendedorismo manipula o fato real de que uma parte da população brasileira vai trabalhar por conta própria, agora ou no futuro. Eles manipulam esse discurso para criar uma mitologia, que é aquela mitologia do self-made man. É a mitologia do que eu vou trabalhar e pelo meu próprio esforço um dia eu vou virar um Bill Gates da vida. Isso é mentira. É mentira. Não existe essa possibilidade. A possibilidade real que existe é toda a sociedade melhorar conjuntamente. É ter saúde pública, é ter educação pública, é ter cultura pública, é ter transporte público. Isso é real. É ter cidades decentes. Isso é real. E é real também que você pode atingir esse objetivo comum trabalhando com diferentes regimes. Trabalhando alguns como funcionários públicos, outros como funcionários de empresas privadas, outros por conta própria. Agora, isso não tem nada a ver com esse discurso do empreendedorismo. Esse discurso do empreendedorismo é uma customização daquele discurso antigo do self-made man, de um cara que vai se dar bem na vida. E não existe isso para todo mundo. Para cada self-made man realmente existente, tem dezenas de milhões que estão na miséria. Esse é o fato. E você tem razão, uma parte da esquerda... A minha impressão é que uma parte da esquerda retroagiu mentalmente, culturalmente, tá certo? É um efeito, assim, cumulativo, é uma espécie de eco de toda a crise que houve do socialismo soviético no início dos anos 90, em que as pessoas começaram a jogar fora algumas ideias erradas e depois foram jogando algumas ideias certas, depois jogaram fora todas as suas ideias. A criança com a água da bacia, como é que é aquilo? O sabonete e tudo. Entendeu? Então, assim, é muito assustador. Isso é fato, uma parte da esquerda... Agora, qual é o problema? É que essa esquerda que muda as suas ideias deixa de ser de esquerda. E a gente tem que dizer isso para as pessoas. Mesmo que isso desagrade, mesmo que o cara fique chateado, você está dizendo que eu sou de direita? Lamento, meu senhor. Tem um partido que usa o nome de Operário que está em campanha em defesa da anistia para os golpistas. O que eu vou chamar esse povo de esquerda? Não vou chamar. Nós temos que dar nome às coisas. Tem uma parte da esquerda e isso não é novidade também. Não sei se eu já comentei contigo alguma vez. Existe uma fotografia muito famosa, que é do Mussolini pendurado de cabeça para baixo, quando ele foi executado pelos partisãs italianos. O que pouco se fala é quem estava com ele. Muita gente lembra, por exemplo, da companheira dele. Mas pouca gente fala que havia também ali um ex-importante dirigente comunista, que foi indo para a direita, para a direita, para a direita, até se tornar braço direito do Mussolini. Carlos Lacerda aqui no Brasil, um ícone da direita brasileira, o Corvo, era o líder da juventude comunista que leu, nos anos 30, um manifesto em nome do Luiz Carlos Prestes. Então, assim, não é a primeira vez e não vai ser a última de que gente de esquerda vai se metamorfoseando em outra coisa. Agora a gente tem que alertar as pessoas. Algumas para não acompanharem, outras para se darem conta e voltarem atrás. E quem, mesmo alerta, quiser seguir nesse rumo, azar o seu. Não conte com o nosso apoio nem com solidariedade. Sobre essa questão de dar tempo de voltar atrás, eu queria puxar o gancho para a gente falar um pouquinho sobre a questão do governo Lula, né? Diante das pesquisas que vem se apresentando e do cenário que vem se montando para 2026, Walter, as pesquisas mostram, agora estabilizou, mas assim, que há
há um derretimento, se é que a gente pode falar essa palavra, da própria base que elegeu Lula no sentido da aprovação ao governo, né? Ou seja, o governo vem perdendo apoio na sua base. E se discute que é isso, que guinada que o governo tem que dar para recuperar essa base. E eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido e também já projetando o que vai ser, o que pode ser 2026. Então, olha, primeiro em relação ao que as pesquisas indicam, né? Claro que tem vários tipos de pesquisa, claro que tem flutuação, mas já são mais de 2 anos, então é muito consistente o quadro. A gente em 2023 e 2024 viveu uma espécie de cristalização dos números da eleição de 2022. Ou seja, o nosso apoio ficou mais ou menos do mesmo tamanho do apoio que a gente teve na eleição. O apoio do Cavernícola ficou mais ou menos do mesmo tamanho do apoio que ele também teve na eleição, e aqueles que eram nem ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. O que já é grave, porque nesses 2 anos a gente não ficou parado. Eu posso divergir do que o governo fez aqui ou ali, ou do que ele deixou de fazer, mas não consigo não reconhecer o óbvio. É muito melhor o nosso governo do que o do Cavernícola. E ainda assim ficou parado? Isso já seria grave. Mas ao invés de perceber que isso indicava um problema, muita gente no governo fingiu que estava boa a situação. O resultado aconteceu óbvio. Quando você fica parado muito tempo, você está queimando o estoque de confiança. Em algum momento, esse estoque de confiança vai se desfazer. E foi o que começou a acontecer em 2025. Né? Desde o episódio do Pix para cá, houve uma mudança para pior no quadro. Ou seja, ao invés de você ter uma cristalização, uma estabilização, começou a ter uma corrosão. Não é apenas que os eleitores do Cavernícola se tornaram mais agressivos contra nós. Não é apenas que os nem começaram a ficar contra nós. É pior. É uma parte da nossa base, no Nordeste, nas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, das pessoas que têm uma faixa de educação menor, das mulheres, dos negros e negras. Esses setores, a gente começou a ver o nosso apoio entre eles reduzir. Isso é gravíssimo, porque você começou a ter um derretimento no núcleo duro do nosso apoio. O governo reagiu a isso entendendo que era essencialmente um problema de comunicação. Mudou a área de comunicação. Do ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida que melhorou, do ponto de vista técnico, mas isso não foi suficiente, na minha opinião, para reverter o quadro. Mas, na minha opinião, as pesquisas mostram, tá certo? Houve uma interrupção momentânea na queda, mas não houve uma reversão. E sem a gente ter uma reversão, isso pode significar o quê? Pode significar, no pior cenário, uma derrota em 2026. Mas para que eles nos derrotem, eles precisariam se unificar, e até agora eles não se unificaram. É por isso que aparece uma contradição entre as pesquisas de opinião e as pesquisas eleitorais. As pesquisas de opinião mostram a gente caindo, as pesquisas eleitorais mostram que a gente continua ganhando. Mas por quê? Porque a maioria que é crítica ao nosso governo não tem uma alternativa. Então a gente continua ganhando. Portanto, embora possa acontecer uma derrota, hoje esse não é o cenário mais grave. O cenário mais grave é a gente ganhar novamente em piores condições. Esse é o cenário que está se armando. Ou seja, a gente reelege o presidente, mas com um Congresso pior, com um clima político no país pior, com menos apoio na nossa base. E isso significa um segundo mandato pior do que o primeiro, que é um desastre. Quer dizer, vamos lembrar que o segundo governo Lula foi melhor do que o primeiro. Já com o governo da Dilma aconteceu o oposto, e o desfecho a gente sabe qual foi. Então, esse segundo cenário, em que a gente ganha em condições piores, ele não é bom. Ele é um cenário perigosíssimo. O que fazer para enfrentar essa situação? Na minha opinião, continuar travando a batalha da comunicação, mas entender que tem um problema por detrás que não está resolvido, que é um problema político. E eu dividiria esse problema político em coisas diferentes. Eu acho que tem uma ação que é o debate político mesmo. O governo precisa participar como governo do debate político. Não é só o Lula e não são os ministros. É o governo. O governo tem que tomar iniciativas. Vou te dar um exemplo. Por que cargas d'água? O governo não lança uma campanha de sindicalização.
chega no dia 1º de maio e diz: toda a máquina publicitária do governo vai se voltar no próximo mês a chamar os trabalhadores a irem bater a porta dos seus sindicatos. Se a gente passar a ter não 8 milhões de sindicalizados, mas 60 milhões de sindicalizados, a correlação de forças no país muda. Isso é fazer luta política. É tomar uma posição mais explícita como governo frente ao genocídio que Israel está provocando na Palestina, é tomar uma posição mais dura frente à política que o Trump está adotando contra a nossa região, e eu podia continuar aqui na lista. Então, primeira coisa, o governo precisa fazer mais política como governo. Segundo, o governo precisa ser mais rápido, mais intenso nas políticas sociais. Por exemplo, esse tema da inflação. A direita exagera, é uma coisa sazonal, tudo isso mas tem uma causa, que é o agronegócio recebe uma montanha de dinheiro e a pequena produção familiar recebe muito pouco. E é ela que tem a capacidade de alimentar com alimento de qualidade e barato uma parte da população brasileira. Tem que colocar muito dinheiro nessa área, tem que fazer reforma agrária. Isso só vai ter efeito. O simples fato de você fazer e começar a fazer tem efeito político e econômico imediato. E terceiro, mas eu estou falando em terceiro, mas é o que eu acho mais importante, precisa ter mudança na política econômica. Eu estava vendo os dados que o IPEA divulgou agora. A gente, ano passado, teve um superávit primário de 22, agora teve um superávit primário de 56 bilhões, contando de março para trás, né? Para quê? Esse superávit primário é para financiar o pagamento da dívida, que beneficia, no limite, 30 mil famílias. Que sentido tem o governo estar fazendo esse superávit primário? Que sentido tem o governo estar apostando nessa lógica do déficit zero? Pior, quando teve esse debate na executiva do PT, e foi um debate ralíssimo, porque o Haddad fez questão de articular todo o arcabouço e deixou para falar com o PT no final, o Haddad disse, eu ouvi, que isso, uma política fiscal dura, ortodoxa, ele não usou essas palavras, mas era esse o sentido, seria uma chave para que o Banco Central mudasse essa política monetária, baixasse a taxa de juros e com isso ia ter mais dinheiro e o país ia crescer. Ia crescer pelo caminho do investimento privado, pelo capital estrangeiro, mas iria crescer. Pois bem, o que aconteceu? Não aconteceu, porque saiu Campos Neto, entrou Galípolo e continua aumentando a taxa Selic. E cada ponto na taxa Selic são 40, 50 bilhões de reais. Ou seja, você economiza, entre aspas, tirando do investimento público, tirando das políticas sociais, e os caras, numa penada, numa reunião, desviam essa massa de dinheiro para o setor financeiro. Então tem que mudar essa política. Tem que mudar. O governo tem que tomar medidas aceleradas de ampliação das políticas públicas e do investimento, inclusive por conta dessa pressão que o Trump está fazendo. Se a gente não aproveitar esse momento para dar um salto em termos de soberania energética, alimentar, soberania militar, soberania produtiva, se a gente não aproveitar esse momento, a gente corre o risco de se cristalizar como nação primária exportadora por décadas. E aí, meu caro, o que a gente está vivendo no país, a gente vai viver 3 vezes pior em termos de miséria, de degradação, porque não dá, tem 80 milhões de pessoas que vivem nas cidades, 80% da população, não 80 milhões. Como é que essas pessoas vão viver se a nossa vocação for primária exportadora? Vão viver do quê? Então esse é o dilema. Então acho que o governo, se ele quer chegar em 2026, não apenas com vitória, mas com vitória em melhores condições, ele tem que fazer mais política, tem que fazer mais entregas, como o pessoal diz, tá certo? E tem que mudar a política econômica. E o PT? Quero te ouvir agora, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Tu és um dos candidatos ao PT, à presidência do PT, agora nessa disputa interna, pela articulação de esquerda. Defendes um PT para tempos de guerra e eu queria te ouvir um pouquinho qual é a tua visão e o que precisa ser feito com o PT nessa conjuntura, nesse contexto, Walter? Primeiro uma informação, né? Hoje nós temos 2 candidatos inscritos, eu mesmo e o Romênio Pereira. Existe a notícia de que a gente vai ter mais 3 candidatos inscritos. 2 já eram conhecidos até anteontem, o Edinho Silva e o Rui Falcão, já somos 4.
E ontem de noite circulou que nós vamos ter um quinto candidato, cujo nome eu não vou falar. Mas é muito divertida a situação, porque esse quinto candidato disse que vai procurar os outros dois. E eu fiquei muito feliz de ter sido excluído da relação. Prova que eu não tenho nenhuma identidade com esse quinto nome. Bom, mas isso posto, veja, sobre o PT a gente poderia falar muita coisa, mas a gente está no final do programa, eu resumiria no seguinte, né? O PT é um partido político, então a questão central do PT é qual a linha política do PT. E nesse aspecto, para mim o PT tem que reafirmar o socialismo como objetivo histórico, o objetivo de conquistar o poder para a classe trabalhadora e mudar profundamente a sociedade brasileira. Quando a gente fez campanha em 2022, o slogan da campanha oficial era reconstrução e transformação. Começou o governo, o slogan virou união e reconstrução. A transformação foi arquivada. Então, isso daí tem que voltar. Então, essas, do ponto de vista político, é socialismo, poder para a classe trabalhadora, transformação profunda do país. Isso só vai ser possível se o PT mudar o seu funcionamento e mudar a sua relação com a classe trabalhadora. Entendeu? A maior parte da classe trabalhadora hoje não aposta no PT. Nós somos o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas nós somos o partido de uma parcela da classe trabalhadora. O Lula teve 60 milhões de votos, o Cavernícola 58 milhões. E teve uns 30 milhões que não votaram em ninguém. Se você somar os 58 mais os 30, dá bem mais do que os 60, e a maior parte são trabalhadores. Significa dizer que tem uma parcela da classe trabalhadora que tem que ser conquistada por nós, e tem outra parcela que tem que ser colocada em movimento para lutar pelas suas reivindicações. O PT tem que entender que é sua a tarefa de organizar, de conscientizar, de mobilizar a população. Isso não é uma tarefa do movimento sindical, do movimento sem terra, Você vai nas manifestações, sempre as pessoas reclamam. Pô, cadê as bandeiras do PT? Na verdade, os petistas estão ali. Mas o PT não organiza a atuação desses petistas. Os petistas estão nos territórios, mas o PT tem que organizar, tem que ter presença coletiva, organizada na luta cotidiana da classe. Esse é um negócio que assim, para mim é chave. É entender que o papel do PT é organizar a luta cotidiana da classe trabalhadora pelos seus direitos e reivindicações. Só assim, inclusive, os trabalhadores vão voltar a ver o PT como um partido diferente dos outros. Porque se eles só enxergam o PT agindo coletivamente em época de campanha eleitoral, não, então é igual aos outros, só aparece aqui em época de campanha. Porque fora das campanhas, os petistas individuais estão lá, mas o PT não está agindo organizadamente. Eu sou do Diretório Nacional do PT há muito tempo. Raríssimas as vezes que nós discutimos no Diretório Nacional as lutas sociais cotidianas do povo. Você discute eleição, você discute governo, você discute o destino do fundo eleitoral, do fundo partidário, você discute regras internas, mas luta social do povo brasileiro é como se não fosse uma pauta. E terceiro ponto, a gente precisa mudar o nosso funcionamento interno, né? O PT virou, nos últimos anos, primeiro um partido de filiados e depois um partido de eleitores. A maioria dos petistas só comparece no processo de eleição das direções. E mesmo assim comparecem pouco. A gente, nas últimas eleições internas, a gente teve mais ou menos 20% dos filiados votando. 20%. Significa que dos atuais 3 milhões, a gente vai ter 600 mil. Então, comparece pouco e mesmo assim comparece quase que só nesse momento. Isso é culpa das pessoas? Não. É culpa da organização partidária. Porque para que as pessoas compareçam o tempo todo, precisa ter núcleo funcionando, precisa ter diretório que funcione, precisa ter sede com atividades políticas e culturais o tempo todo, precisa ter campanhas organizadas. Então o partido precisa voltar a funcionar de forma militante. É possível fazer isso? É. Prova a direita. A direita funciona de maneira militante. A direita aprendeu com a esquerda. A extrema-direita hoje funciona de maneira muito militante, muito organizada, muito ideologizada. Nós não precisamos ser chatos nem reacionários, mas a gente tem que lembrar do que a gente já fez, como o PT, inclusive, como esquerda. Então, para mim, essas são as questões centrais. Assim, mudar a linha política, estar na luta social,
e readquirir caráter militante. Nada disso vai ser feito por magia. Não é assim, vote em mim para presidente do PT, isso tudo vai acontecer. Não. O que é possível fazer é abrir um processo que eu chamo de fisioterápico, porque, na verdade, precisa recuperar movimentos que a gente sabia fazer e deixou de fazer. Endureceu a musculatura, o corpo, o osso está fora do lugar. É fisioterapia. Mas para a fisioterapia acontecer, precisa ter uma mudança na linha política. Novamente, sem citar nomes, tem um candidato que, como ele não consegue mais falar da política, porque as pessoas não gostam dessa ideia de fazer do PT um partido de centro, ele começou a falar só de organização. O que eu acho legal, ele fala muitas coisas que eu até concordo. O engraçado é que ele fala coisas com as quais eu concordo, mas eu me pergunto, por que já não fez? Já que vocês estão controlando a direção desde 1995. Por que agora descobriu? Por quê? Porque está fazendo um discurso para tentar atrair o voto de uma parte importante da base do PT que está percebendo que a gente está numa situação limite. E eu queria terminar essa resposta falando isso. Eu acho que o PT é uma coisa indispensável no Brasil. Quer dizer, pelo que ele já fez e principalmente pelo que ele ainda tem que fazer. Mas nós não recebemos carta de garantia de que a gente vai existir para sempre, mesmo que a gente não faça a coisa certa. Para a gente fazer o que tem que ser feito, para a gente continuar existindo, para a gente continuar cumprindo o papel que a gente tem que cumprir, que é organizar a classe trabalhadora na luta pela sua libertação, o PT tem que mudar muito. E mudar agora. Nós estamos numa janela que vai se fechar. Nós temos que usar o tempo bem. Por isso, essa eleição é muito importante. Então, assim, quem estiver acompanhando esse programa e for filiado ao PT, se informe, busque as propostas das diferentes candidaturas e chapas, bata na porta do seu diretório municipal, do seu dirigente, ache as pessoas, cobre que haja debates. Nós temos que fazer com que esses 3 milhões de filiados se informem sobre a discussão, tomem partido do jeito que quiserem nessa discussão, participem do processo, porque esse é o saldo principal. Esse vai ser o saldo principal do processo. Se a gente conseguir que esse debate envolva os 3 milhões de filiados e envolva o entorno, uns 30 milhões que consideram o PT como uma referência, isso tem um impacto muito positivo na sociedade brasileira e vai ter um impacto positivo no próprio PT. E, se for possível, também votem na nossa candidatura e nas nossas chapas. Isso aí. Muitíssimo obrigada, Walter. Bom demais conversar contigo, viu? Legal. Esse, então, foi o CultivaCast, gente. Valeu pela presença de vocês. Quero dizer que se vocês gostaram do nosso conteúdo, não esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. Engajem as nossas redes no YouTube e no Spotify. Foi bom demais. Até a próxima. Valeu! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.